Olá pessoal do Picklist, Ayrton Guides. Depois daquela discussão lá do software supervisório, onde eu estava mostrando esse software para vocês, muita gente me questionou por que não usar um software pronto como Visual Basic, Delphi ou coisas parecidas, né? C Sharp e tudo mais. Aí o que acontece? Eu vou explicar para vocês como que eu fiz como eu criei esse software, como que eu criei esses botões, esses LEDs, como que eu faço mudar aqui quando eu passo o mouse, tá vendo? Eu mudo o desenho do mouse e tudo mais. Isso aqui é a base para vocês criarem o seu próprio software supervisório. É óbvio que o meu software não vai ser isso daqui. Isso aqui é a base, é o começo de tudo, certo? Então o que acontece? Vamos fechar aqui o Processing. Vamos por enquanto minimizar isso aqui e tudo mais. A placa é um DSP, um DSPIC, onde eu tenho as redes 485, 232, a rede CAN, a USB. Aqui eu tenho os AD597, dois potenciômetros digitais, aqui eu tenho o INA 122, aqui eu tenho o feedback do PWM, que são 3 inversores de frequência, que não são os inversores que eu estou usando por enquanto, que eu vou usar inversor pronto da VEG, certo? Que fique claro, mas no futuro a minha placa vai ter meu próprio inversor, pretendo fazer isso mais para frente, então ele já está projetado para isso. Aqui eu tenho um displayzinho gráfico para fazer um feedback na hora do que está acontecendo com cada placa escrava, certo? As portas que sobraram eu joguei aqui, são 6 IOs, mais 5 ou 6 ADs, valor de referência, se eu precisar mudar a referência das minhas placas, certo? Para ter uma precisão melhor nas leituras, as interrupções externas, né? Tudo que sobrou da placa eu joguei para cá. O interessante desse DSP é que ele tem PPS, então todas essas portas aqui eu consigo jogar algum outro periférico. Por exemplo, posso jogar outros SPIs ou o ART, né? Outras UARTs. E fazer uma plaquinha separada, por exemplo, para ter uma Ethernet, que eu vou explicar daqui a pouco qual o benefício da Ethernet, né? Tem 2 encoders e aqui os PWMs, né? Uma proteçãozinha física do PWM, se der algum probleminha, né? E aí eu tenho os 12 canais de PWM aqui com o feedback de cada driver AD nas placas, certo? Isso aqui é praticamente uma cópia do software da microchip, do driver de controle de motor da microchip, né? Algumas coisas foram projetadas por mim, outras eu peguei dos datasheets que já estão prontos, certo? Tem também um controlezinho de alarme, né? Está ligado ao alarme do RTCC, uma porta direta, um LEDzinho para indicar que está funcionando, certo? E vamos lá na roteamento de 4 layers e tudo mais. Então, pessoal, o que acontece? Eu vou explicar para vocês rapidinho como que vai ser o projeto, né? Serão 5 placas escravas e uma placa mestre. Então, ao invés de eu fazer um monte de placa, uma com sensor de carga, com encoder e tudo mais, o que acontece? Eu fiz tudo na mesma placa, fiz 40 placas, cada placa dessa me custou em torno de R$30, certo? Para colocar os componentes em cima dela, devo ter gasto mais uns R$100 em cada uma no máximo, com R$130 cada placa. E eu tenho todas essas funcionalidades nas placas que eu quiser, né? Por exemplo, na placa escrava de sensor de temperatura, só tá os 3 sensores de temperatura, o conector do display gráfico, se eu precisar fazer alguma coisa rapidinha na placa e tudo mais, certo? Então aqui tudo que tem na placa que eu já expliquei, ela vai se comunicar com todas as placas, vão se comunicar com rede CAN e também com os inversores de frequência, uma rede CAN a 485, certo? O PC vai se comunicar via USB, que é onde vai fazer o supervisório, e naqueles pinos que sobraram, você colocar uma plaquinha Ethernet, que na própria microchip já tem também pronta, né, com wireless e tudo mais, eu consigo implantar o software supervisório feito em Processing, que é JavaScript, certo? Na minha própria placa. Então, eu pego um PC e faço todo o supervisório via Ethernet, certo? Via wireless ou via um cabinho. Eu posso colocar a minha placa, eu ponho um conectorzinho, compro uma plaquinha aí por 50, 60 reais Ethernet com ENC 28J60 na microchip e faço o supervisório. Ou então uso um PC. Eu vou explicar para vocês o PC, porque na hora que você pega o processing aqui, por exemplo, ele vai perguntar, deixa eu pegar um processing mais atualizado aqui, ver se eu acho. Acho que eu tenho um aqui. Tem um processing, uma versão mais atualizada aqui. Vamos esperar ele abrir. Eita. Que ele é o seguinte, ele vai falar para mim aqui no canto, entrou. Se eu quero fazer o standard, né, para um software para PC,
se eu quero para Android ou se eu quero para JavaScript. Então, se eu criar o software supervisório para JavaScript, eu coloco essa página JavaScript na internet, certo? Eu uso o protocolo da pilha TCP/IP da Microchip, implanto esse supervisório e o supervisório já está pronto. Ou seja, a própria placa fornecendo toda. Você com qualquer editorzinho HTML aí, o Google Chrome, o Internet Explorer, né? Você simplesmente consegue fazer todo o supervisório da sua placa. Tá bem? Então vamos lá. Esse é o processing, certo? Eu vou explicar rapidinho como que ele faz a comunicação com a placa para explicar melhor depois para vocês para aplicar em Delphi, começar em Delphi explicando como que faz o supervisório em Delphi, certo? Aqui tem o setup do meu programa. Ele vai fazer uma seguinte pergunta. Ele vai mandar uma frase lá, AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai perguntar para o PC, para o meu DSP, certo? AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que significa AB? AB é um protocolo de comunicação da minha placa, certo? Para quem for saudosista do Picklist e me responder por que eu usei AB aqui, de repente eu dou um prêmio, certo? Porque eu usei AB. E um caractere de comando. Depois eu tenho mais 60 bytes de controle e um CRC que eu vou mandar, certo? Então eu uso o AB, que é a comunicação da minha placa, que é só um protocolinho de comunicação que eu coloquei, e o comando, certo? E o CRC no final. O PC pergunta, AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais nada. E o CRC. O DSP vai receber isso daí e vai responder 82697173, REGI, certo? REGI, certo? É uma comunicaçãozinha que eu coloquei. Ele vai receber isso daqui, tá vendo? Aqui é o protocolo USB, o processo I/O, certo? A pilha, eu coloquei toda a pilha USB na minha placa, no meu software, certo? Não estou usando o software Microchip, mas eu implantei ela aqui dentro. Depois eu posso explicar para vocês como é que faz isso, certo? E aí ele vai perguntar aqui, ó. Aqui é o meu programa, certo? Do meu DSP. Vou explicar tudo passo a passo para vocês. Eu vou configurar o IP, todas as portas, todos os PPS, coloco o cristal em 40 MHz externo, certo? Habilito o segundo oscilador, que é do meu relógio interno do meu DSP, inicializo o RTCC, inicializo o meu GLCD, escrevo uma baboseira no GLCD, inicio a SPI, certo? Atualizo, inicio o timer 2, certo? Preparo a minha rede CAN, escrevo nos meus potenciômetros digitais, eu coloco um em 10 ohms, por exemplo, e outro em 10 kΩ, certo? Porque é um potenciômetro digital, MCP 41010, se eu não me engano, certo? E aí começa aqui a comunicação USB, certo? E eu fico aqui só lendo USB. E aí todo o resto do meu software vai funcionar por timer, certo? Só estou com o timer aqui para comunicar com USB, para cada 1 milissegundo mandar o pacote, certo? Aí quando ele sabe que ele perguntou aqui, ó, 4142, se a comunicação for 4142, aí ele vê se o próximo caractere é o número 0. Se for o número 0, ele sabe que é uma emergência, desliga todos os relés. Ele manda o valor 0 para o relé. Se for 31, ele vai mandar ele está perguntando só para estabelecer a comunicação. Ele manda o R, o E, o G e o I, certo? Aí se for o 32, que é o caractere número 2, é para comandar os relés. Tá? Então basta a gente saber que é estabelecer a comunicação. E aqui o 32, que é o caractere número 2, certo? Aqui tá em hexadecimal, mas é o caractere número 2, em decimal não, em char, né? em caractere. Ele vai mandar, e aqui eu tenho um probleminha de comunicação do processing, que eu vou explicar para vocês mais para frente, mas aqui por software eu faço a correção, certo? E aí eu faço o serviço de TX do meu DSP. Tá certo, pessoal? Daqui a pouco eu vou explicar como que vai ser as aulas para vocês acompanharem um pouquinho melhor.